Olá pessoal, aqui é o André. Vamos falar um pouquinho sobre os padrões do xadrez. Vamos falar sobre o Lucena. Sim, o Lucena, o grande intelectual do xadrez da Espanha, que antecedeu o Ruy Lopes. Luís Ramírez de Lucena, ou Luís Ramírez Lucena. Um jogador de xadrez espanhol que nasceu em 1465 e faleceu em 1530. Um teórico do xadrez, estudava, desenvolvia suas teorias e escrevia e registrava fatos importantes do xadrez. Como todos sabem, os países islâmicos, muçulmanos, invadiram a Península Ibérica. Em Portugal, Espanha, sofreram com essas invasões e os árabes levaram a cultura, inclusive o xadrez. E então o xadrez começou a despertar na Europa, em Portugal, na Espanha, depois na Itália, passando para a França, Alemanha e assim toda a Europa. Então vamos lá. O Lucena, ele é o autor do mais antigo livro impresso sobre enxadrismo. O título é Repetição de Amores, a Arte de Ajedrez. Repetição de Amores na Arte do Xadrez. Publicado em Salamanca em 1497. Estudou na Universidade de Salamanca. Era um cristão novo, também foi judeu, e foi autor do manuscrito de Goten, que tinha vários exercícios de xadrez, tá bom? Segundo o site xonline.com, tá bom? E o Lucena, ele é considerado o primeiro campeão mundial porque ele disputou muitas partidas com italianos, com espanhóis e venceu todo mundo da época, O Lucena era uma sumidade enxadrística no xadrez, tá bom? Então tá aí. Vou mostrar para vocês um desenho, uma caricatura que eu fiz aqui do Lucena, Naquela época eles usavam o bigode junto com o cavanhaque aí no pedacinho da barba. Então tá aqui o Lucena. E o Lucena, então, ele desenvolveu também algumas teorias e tem um mate que é atribuído ao Lucena, que é esse mate que eu vou mostrar para vocês aqui, um padrão de mate do Lucena. Então você tem uma situação atípica aqui, as negras estão com a vantagem de uma torre, Por isso que às vezes, você não deve desanimar uma partida se você perder uma torre. Você tem que trabalhar com todas as suas peças e usar o potencial delas. Aqui nesse exemplo bastante simples, o primeiro lance é das brancas. Nós vamos ter a torre, ou melhor, a dama, na posição C1. A dama vai para C4, dando cheque ao rei. Então vamos lá. Dama C4, cheque. O rei está em xeque. Não há como criarmos uma obstrução para isso. Então o rei é obrigado a ir para a casa H8. O rei vai para H8, está protegido momentaneamente. Porém, o cavalo que está em E5, o cavalo vai golpear o rei na casa F7. Eis o perigo. Então aqui o cavalo vai para F7. O rei é submetido ao novo ataque, ficando em xeque. O rei é obrigado a sair. Não há nenhuma peça que possa abater o cavalo aqui, ou o rei fugir para uma outra casa. Então o rei tem que retornar para a casa G8. O rei retorna para G8, momentaneamente está salvo, porém o cavalo de F7 se posiciona em H6, dando um novo cheque. Dessa vez é um cheque duplo. Notem que se o cavalo vem para H6, o rei é submetido ao ataque do cavalo e ao ataque da dama, simultaneamente. Então não adianta a gente pensar que o peão vai tomar o cavalo, porque o rei está em xeque pela dama. Então, submetido a um cheque duplo, o rei não tem outra alternativa senão retornar para a casa H8. Por quê? Porque se o rei for para a casa F8, a dama se posiciona em F7 e é um checkmate imediato. Então o rei não pode ir para a casa F8. Ele precisa voltar para a casa H8. O rei voltou para H8, aí
a belíssima jogada do Lucena. Ele posiciona a dama, sacrificando a dama em G8. O rei está em xeque e o rei não pode tomar a dama porque o cavalo está protegendo a dama. As pretas são obrigadas a tomar esse rei com a torre. Então a torre toma o rei em G8 e momentaneamente o rei não está em xeque. Porém, é a vez das brancas. E as brancas movimentam o cavalo para sua casa E7, dando o xeque-mate, porque não há nada que as pretas possam fazer para evitar esse xeque-mate nesse momento. O rei é o mate do cavalo no rei sufocado. Então o rei está preso, o cavalo entra em F7, dando um xeque, e o rei não tem para onde sair. E aqui está o xeque-mate de Lucena. Conheça esse padrão e tome muito cuidado com as possibilidades de sacrifício. Muito boa tarde, bom dia e boa noite para vocês.